Pessoal, vamos aqui para a aula de número 7 da Excel avançado. Né? Estamos trabalhando com fórmulas, né, como nas aulas. Então, nas últimas aulas aí, a gente trabalhou com algumas fórmulas. Nas últimas 3 aulas, a gente está trabalhando com fórmulas. Né? Eu apresentei ainda só algumas fórmulas básicas, como soma, média, máximo, mínimo, né, menor, maior. Na última aula, a gente viu as fórmulas de agora, as fórmulas de hoje, dia, mês, ano, aquele tipo de fórmula, né? Fizemos alguns exemplos, mas hoje a gente vai dar continuidade aí a outras fórmulas, tá? Então hoje a gente vai trabalhar com 6 fórmulas, tá? Eu vou diminuir a quantidade de fórmulas a partir dessa aula. Vocês viram que nas últimas aulas eram muitas fórmulas, agora vão estar menores. Por quê? Porque agora as fórmulas que eu vou mostrar, elas têm um pouquinho mais de trabalho, as estruturas são diferentes. Por exemplo, aqui, ó, a gente lembra que a soma, né, ela é igual à da média, faz a mesma coisa, só selecionar, né? O máximo, o mínimo, o maior, menor, é tudo parecido, né? Agora nós vai começar a entrar em algumas fórmulas que demandam um pouco mais de análise, né? Saber como fazer e tal. Não que sejam difíceis, são simples, né? Mas assim, requer mais atenção e elas começam a ficar um pouco mais complexas, tá? Então vamos lá. Essa primeira fórmula aqui, ó, na verdade, ela é muito simples, né? Ela só está aqui porque eu peguei já na minha listagem aqui de aula. Então o que é o ABS? O ABS é o seguinte, ó. Vejam comigo. Vamos falar que a gente tem uma lista. Né? Vamos falar que a gente trabalha numa empresa. Né? A gente trabalha numa empresa que ela faz. Ela baixa do programa dela. Vamos falar que ela tem um programa interno que dá uma planilha assim pra gente, ó, produto e quantidade, né? E essa planilha, né, ela vem como negativo, ó, produto, parafuso, porca, arruela, chapa e sei lá, chapa 2, pronto. E ela vem com resultados negativos, né? Então, eu não quero trabalhar com resultados negativos, porque muitos programas eles dão baixas de almoxerifado ou outros tipos de controle, né? Por exemplo, quando você vai lá, você baixa um material, você tira o material de um almoxerifado, ele automaticamente no programa ele dá uma baixa. Então a quantidade de menos 4 quer dizer que deu uma baixa de 4 unidades. Você puxa essa tabela, vamos dar esse exemplo. Se você quiser tirar esse negativo daqui, você tem duas opções, né? Vamos colocar aqui como opção 1 e opção 2, tá? Então a gente tem duas opções de tirar esse negativo, transformar o número em positivo, tá? A primeira opção, que é a mais simples, a gente pode fazer a matemática básica, pode multiplicar por menos 1. Então, é igual a esse vezes menos 1. Então, na matemática, menos com menos vai dar mais, né? Então, olha lá. Se eu puxar essa fórmula para baixo, aí, ó. Opa, perdão. Ah, tá. Já sei o que aconteceu aqui. Tava aí. Então, aqui, ó. Então, olha lá, ele tirou. Na verdade, o que eu fiz? Eu peguei um número negativo e multipliquei ele por menos 1, né? Eu podia ter colocado entre parênteses aqui, não ia mudar nada, né? Mas seria mais didático, vamos falar assim, né? Olha lá, ó. Certo? Agora o ABS, vamos ver ele aqui, ó. ABS. Retorna o valor absoluto de um número sem sinal. Ou seja, eu posso retirar esse sinal aqui ó, usando a forma de ABS. Então, olha lá, igual a ABS, eu abro parênteses. O que ele me pede aqui? O número. Ó, então eu clico aqui. Ó. Aí, fecho parênteses, dou um Enter e ele me retornou o número negativo. Aí vocês podem me perguntar, por exemplo, Fernando, você não é mais fácil multiplicar por menos 1 do que ficar usando uma fórmula de ABS? Tem um porém. Vamos falar que no meio dessa planilha, vamos falar que essa planilha não tem essa descritivo que eu falei, vamos falar que aqui vem números
negativos e números positivos, né? Então, olha lá. Ó. Alguns números são negativos e outros positivos. Quando eu multiplicar por menos 1 aqui, o que vai acontecer com os positivos? Eles vão virar negativos. E eu quero que todos os números fiquem positivos, sem sinal, não é? Então, olha lá. Ó. Olha aí a diferença. Quando eu multiplico por menos 1, ele realmente retira. Só que se o número não tiver sinal, ele cria o sinal. Por quê? Porque eu multipliquei por menos 1. O ABS não. O ABS, ele retira o sinal. E se o número estava sem sinal, ele simplesmente retorna o número. Tá, gente? Então esse ABS é uma fórmula simples. Sinceramente, eu nunca usei, nunca precisei usar. Tá? Mas pode ser que vocês trabalhando aí em alguma empresa, algum lugar, precise dessa ferramenta, tá? Esse aleatório, vamos para o aleatório. O aleatório e o aleatório entra, eu vou explicar os dois de uma vez, tá? É uma ferramenta legal. Aonde eu trabalho, uma vez eu fiz um sorteador automático no Excel. Tipo uma loteria no Excel. Onde a pessoa clicava no botão, eu usei macros, né? Ela clicava no botão e ele sorteava numa lista, né? Uma pessoa. Eu vou fazer mais pra frente, quando a gente aprender outras formas, tipo PROC-V, algumas coisas assim, a gente faz, eu posso fazer uma aula, igual eu fiz na aula retrasada, um exemplo, né, de como montar um sorteador para vocês verem. Então essas formas de aleatório e aleatório entra, elas servem para, elas retornam números aleatórios. Então vamos ver a diferença. A primeira, eu vou aumentar aqui, ó, é o aleatório. Tá? Aleatório, o que ele faz? Ele retorna um número aleatório maior ou igual a 0 e menor do que 1. Tá? Então, o que é isso? Olha, eu vou abrir e o que ele me pede? Que feche parênteses, igual aquela fórmula do hoje. Né? Ele não fala para não escrever nada. Ó, a fórmula é essa. Então, olha o que ele me deu. Ele me deu um número entre 0 e 1, né? 0,75. Pode ser em porcentagem, por exemplo. Ó, né? Voltar aqui. Então, ele me dá um número entre 0 e 1. Aleatório. Então, toda vez que eu clicar em qualquer lugar, ó, ele vai atualizar aquela fórmula lá. Olha que legal. Tá vendo? Então, ó. Aí, ó. Ok? Então, é básico, né? Esse aqui é um número fracionário, né? Mas existe a fórmula. Agora, a fórmula mais importante não é aleatório. É aleatório entre. Entre. Lembra, gente, que quando escreve aleatório entre alguma coisa, não tem espaço, tá? É sempre tudo junto. Então, o que é aleatório entre? Ela retorna um número aleatório, porém, eu vou especificar qual que vai ser o meu intervalo. Ou seja, eu quero um número aleatório entre 0 e 2, eu quero um número aleatório entre 0 e 1000, tá? E ele normalmente retorna números inteiros, tá, gente? Então, por exemplo, lá, vamos abrir parênteses. Então, o que ele me pede? Olha aqui, vamos começar a entender a fórmula aqui, ó. Aleatório entre, abrir parênteses, normal. Ele me pede o número inferior, ou seja, qual que é o seu menor número, qual que é o seu primeiro. Eu quero começar do 0. Aí, o que ele faz aqui, ó? Se vocês conseguirem enxergar, ele dá um ponto vírgula. Então, gente, vejam que o ponto vírgula, ele sempre aparece, não é? Nas fórmulas. E ele que divide as sentenças, né? Os cálculos aqui, tá bom? Então, olha lá, ó. Aleatório entre. O número inferior, qual que é o número superior? O número superior, vamos falar que é 10. Vou fechar parênteses. Olha lá, ó. Aleatório entre 0 e 10. O que ele vai fazer? Ele vai colocar aqui nesse local um número entre 0 e 10 aleatório. Vamos ver qual que vai sair? Aí, ó, 0. Se eu clicar nele ou em qualquer lugar, eu vou clicar em qualquer lugar. Aí, ó, 1, 5, 3. Aí, o que a gente poderia fazer? Vamos fazer um exemplinho aqui, por exemplo, aqui, ó. Sorteio. Vou fazer um sorteio rápido aqui usando só essa fórmula, tá? Primeira coisa, tudo que eu for escrever aqui, ele vai ficar fazendo esse sorteio. Então, vamos tirar isso aqui. Como que a gente tira? A gente aprendeu já aqui no Excel avançado. Vamos em fórmulas. E aqui na opções de cálculo, a gente vai colocar manual. Para quê?
para que toda vez que eu clicar em calcular agora, é que ele vai rodar a fórmula. Então, olha lá, ó. Estão vendo? No calcular agora, então virou uma telecena, vou falar assim, né? Uma mega cena. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, que número que eu coloquei? De 0 a 10, né? Vamos colocar de 1, aqui, ó. De 1 a 10, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, olha que legal. Vamos falar que você quer sortear alguma coisa para alguém na sua casa e tal. Você pode colocar aqui, por exemplo, os nomes, né? Vamos lá, fulano, vou colocar a letra, tá, gente? Para não ficar demorando muito. B, C, D. Então, olha lá. Eu clico aqui agora em calcular agora. Ó, vencedor, o 6. O 6 venceu a primeira. Vamos calcular de novo. 9. 9 venceu a segunda. Vamos calcular de novo. 10. Aí, ó. Tinha 3 prêmios, vou falar assim. Então isso aqui é um sorteador simples, né? E confiável, porque não dá para burlar, entendeu? Então é 1 e 10. Claro que você pode colocar outros números aqui, né? Mas... Ou eu poderia fazer o quê? Vamos fazer um exercício? Como é de 1 a 10, né? Eu poderia colocar aqui, né? Ó, como? Vou apagar. Qual que é o número inferior? É esse. Qual que é o número superior, que é o maior? É esse. Aí, ó. Funciona também. Entre 1 e 10, tá vendo? Olha lá, ó. Então, gente, é uma fórmula legal, tá? Se eu deixar cálculo automático, como normalmente o Excel vocês vão ver que tudo que eu clico, ó, né, ele vai coisa. E ele pode repetir o número, tá, gente? É bem aleatório mesmo, tá bom? Ele não tem muito um padrão de aleatoriedade, não. Então, essas duas fórmulas, aleatório e aleatório, principalmente aleatório entra, é legal. Às vezes você precisa de um número, você precisa chutar alguma coisa, principalmente brincadeiras, assim. Ou até criar uma planilha de sorteio, alguma coisa do tipo, você pode usar ele, tá? Vamos para a fórmula de concatenar. Essa aqui eu quero dar uma atenção. Então, o que é o concatenar? Concatenar nada mais é que juntar textos, não é? Juntar textos de uma determinada fórmula, de uma determinada, né, desculpa, texto de uma determinada célula. Por exemplo, aqui a gente tem uma célula, né? Aprendeu lá na primeira aula de Excel básico. Vamos falar que aqui dentro eu tenho um A. Na célula 2 aqui, ó, eu tenho um SA. Não, vamos mudar. Aqui eu tenho o B. E aqui eu tenho o C. Tá? Então eu tenho o A, o B e o C em células diferentes. Ok? Eu quero aqui, ó, no verdinho aqui, ó, juntar essas três aqui. Então eu quero que fique assim, ó. Ok? Vamos falar que eu tenho uma lista aqui de letras, né? Por exemplo. Aí, ó. Vamos fazer um negócio mais legal aqui. Aí, pá, parou aqui. Vamos falar, por exemplo, que eu quero juntar todas essas três letras aqui nos verdes, ó. Tá vendo? Então eu quero que as três letras, ó, sejam juntas aqui. Mas eu não vou ficar fazendo manual, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso usar o concatenar. Como que ele funciona? Primeiro vamos aprender. Então aqui, ó, nessa primeira linha, a gente vai vir aqui e vai escrever igual a concatenar. Então o que ele faz? Agrupa várias cadeias de texto em uma única sequência de texto. Então, ou seja, nada mais é que ele junta. Então vou abrir parênteses. O que ele me pede? Ó? Ele me pede o texto 1, o texto 2, ou seja, ele me pede quais textos você quer concatenar. Então vamos dar um exemplo que eu quero primeiro, qual que eu quero? É o A. Aí o que eu tenho que fazer? Ponto vírgula. Agora o que me pediu aqui? Ó? Texto 2. Qual que é o texto 2? O B. E o texto 3? O C. Tem o texto 4? Não. É A, B e C. Então eu fecho parênteses. Olhem bem a fórmula. Voltem o vídeo. Isso é importante. Eu cliquei no A, dei um ponto vírgula. Então o que eu pedi para ele? Eu falei assim, concatene, ou seja, agrupe o A, B e C. Ou seja, concatene o que está escrito no B, no C e no D. Olha lá, ó. E lembrando, gente, toda vez que eu mudar qualquer um desses três aqui, ele vai mudar aqui, ó. Vamos falar aqui, ó. Esse B vai virar um tanto de tracinho. Opa, perdão. Tracinho não, tracinho, porque tracinho já pensa outra coisa. Excel pensa que é uma forma.
Ou mais também, desculpa. Então vamos colocar aqui o tanto de L. Ó. Estão vendo? Então ele concatena tudo que tiver aqui dentro. Se eu tiver um nome, tipo Carlos Silva Moreira. Olha lá, ó, ele juntou Carlos Silva Moreira. E sim, ele não dá espaço. Tá? Então vamos voltar no basicão nosso ABC. Se eu puxar para baixo a célula agora, ou fizer ela em cada um, olha lá, ele vai juntar. Certo, gente? Vou aumentar um pouquinho aqui. Agora é o seguinte. Fernando, como que eu vou fazer então para juntar o Carlos Silva Moreira com espaço? Vamos pensar. Pausem o vídeo e tentem. Tentem pensar como. Aí vocês voltam e vejam eu fazendo. É legal talvez o exercício. Ok? Quem pausou o vídeo e tentou fazer, se conseguiu, legal. Se não conseguiu, vamos tentar fazer aqui. Então, olha bem a fórmula. A fórmula aqui não tem um B2 espaço, C2 espaço, coisa. O que eu poderia fazer? Eu poderia, né, dividir, colocar alguma coisa entre o B e o C e o C e o D, né? Eu posso apagar, eu vou apagar tudo isso aqui para ficar mais didático, tá? Então, o que eu poderia fazer depois do B2? Colocar um espaço. Né? Como que é o espaço, gente? É um espaço. Só que o Excel entende espaço como? Aspas, espaço, aspa. Aí eu dou um ponto vírgula. Aí agora eu continuo, olha aqui, ó. Clico no Silva, dou um ponto vírgula, aspa, espaço, aspa, dou um ponto vírgula, clico no Moreira e fecho a forma. Então, gente, preste atenção. Igual, concatene, agrupe o B com espaço, com o C2, com o espaço, com o D2. E o que acontece? Olha lá, Carlos Silva Moreira. Agora, vamos falar que aqui tá cheio de nome, né? Vamos falar que isso aqui todos são nomes. Então, olha lá, ele fez o que? Ele deu espaço nesses nomes, né? Tá vendo? Então, vou copiar aqui, ó, só para ficar didático, tá? Então, olha lá, ó, ele fez os espaços. Agora vamos falar que eu quero escrever funcionário aqui, ó. Eu poderia colocar aqui um ponto vírgula, ó, e aqui atrás eu poderia fazer o quê? Ó, de funcionário, tá vendo? E claro que eu vou dar um espaço com 2 pontos antes. Então, olha lá, ó, eu pedi para ele concatenar agora funcionário, um espaço, o B2, o espaço, B2. Eu não posso colocar o espaço aqui, gente, tá? Ó. Não adianta você colocar esse tanto de espaço aqui. Os espaços, eles precisam ser dentro da aspa. E não coloquem aspas aqui, tá? Ó. Porque invalida a célula. Então você tem que criar um campinho novo, igual eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Se eu quisesse dar um espaço nesse aqui, ó, eu teria que dar um ponto vírgula e fazer um espaço. Então, olha lá, ó, funcionário, espaço, B2, espaço, tá? Espaço. Vamos ver o que vai acontecer, olha lá. Funcionário. Vou colocar para cá, ó, eu vou puxar para baixo. Olha o que acontece. Todos os nomes foram colocados com o espaço no meio e o func, que é o de funcionário, está, né, aparecendo aqui agora. Tá bom, gente? Então, essa de concatenar, ela tem muita, né, função. E claro, se eu puxar um concatenar, clicando no Moreira, dando um espaço, clicando no Carlos, dando um espaço, e depois clicar no Silva, ele vai fazer a ordem que eu mandei. Ele não vai escrever Carlos Silva Moreira. Ele vai escrever o quê? Moreira Carlos Silva. Moreira Carlos Silva. Tá? Então é a ordem que você coloca. E também, olha aqui, não dá certo. Então não adianta selecionar tudo. Tem que selecionar um por um, dar ponto vírgula e dar um enter. E depois colocar o espaço, ou na hora que fizer a primeira vez, tem que colocar aqui no meio os espaços. Então o concatenar, gente, é uma fórmula simples, mas ela demanda atenção. Então o meu conselho é façam ela passo a passo. Então eu quero concatenar Carlos. Depois de Carlos,
eu quero colocar o ponto vírgula, eu quero colocar assim, ó, um espaço. Beleza. Aí eu quero que escreva sobrenome. Aí depois eu tenho que dar um espaço de novo. Tá? Depois eu quero que escreva o Silva, um espaço, e depois o Moreira. Então olhem só o que aconteceu, vamos entender. Eu pedi para ele agrupar o B2, que é o Carlos, dar o espaço. Vou falar que é espaço não, eu quero dar um espaço, olha aqui. Eu dei o espaço, um risquinho e um espaço, tá? O sobrenome, um espaço, aí eu vou colocar os 2 pontos aqui no sobrenome. O sobrenome, primeiro sobrenome, o segundo sobrenome. Então, gente, entendam, tentem visualizar a organização da planilha. Ó. Essa é uma fórmula, essa é outra, essa é outra, essa é outra. Então, ela está organizada. Não adianta eu fazer sem o espaço aqui dentro. Não adianta eu colocar uma aspa só. Não adianta eu não clicar aqui. Não adianta eu não colocar os 2 pontos. Então, a partir de agora, as fórmulas começam a ter essa complexidade, tá vendo? E olha aqui embaixo no negrito aqui, ó, que aonde eu clico, ele me mostra qual texto que é, tá vendo? Eu tenho que ser fiel a essa formatação. Por exemplo, se eu tirar essa formatação daqui, gente, ele vai perder, olha lá, ó, ele perde a planilha, tá vendo? Ele vai fazer coisas erradas. Então ele vai dar um erro. Então sempre siga, né, a risco o que a fórmula pede. Então, concatenar, olha lá, ó, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Se quiser colocar entre o D2 aqui mais coisa, pode. Só que veja esse vídeo algumas vezes e tentem replicar. Porque o concatenar, apesar de ser simples, né, ele demanda um pouco de, né, atenção. As fórmulas são difíceis, elas têm atenção, tá? É igual aqui, ó. Pensa todo esse espaço aqui, ó. Eu coloquei um sobrenome, 2 pontos. Aí eu pus um espaço. Eu precisava? Não. Eu poderia simplesmente apagar isso aqui, ó. Aí, ó. Só que o espaço eu poderia dar aqui, ó. Porque está dentro da aspa. Entendam isso. Se está dentro da aspa, eu posso dar o espaço que ele vai fazer o espaço. Então eu economizei um espaço. Mas esse eu não posso tirar. Por quê? Porque entre os sobrenomes ele tem que ter um espacinho. Olha lá, vou dar um enter. Olha aí. Carlos, espaço, tracinho, espaço, sobrenome, espaço, Silva, espaço, Moreira. Eu poderia colocar antes do B2 o nome? Poderia, ó. Nome, 2 pontos, espaço. Olha que ele invalidou o B2. Então o que eu tenho que fazer? Ponto vírgula lá, invalidou o B2. Tá vendo que ele voltou? Voltem o vídeo, vejam de novo. Mas agora tá certo, ó. Nome, espaço, entre aspas. Toda vez que é um texto tem que estar entre aspas. A célula não está entre aspas, viu, gente? Não ponha célula entre aspas, por favor, que ele vira um texto. Então a célula tem que ser só ela. Aqui o tracinho, o nome, tudo mais. Ah, Fernanda, eu poderia colocar esse tracinho aqui dentro do sobrenome também? Claro, vamos lá, ó. Então aqui eu vou colocar espaço, tracinho, espaço. Olha aqui. Então eu pedi o nome, a célula B2, que é o Carlos, o espaço, tracinho, espaço, sobrenome, espaço, tudo aqui dentro. O C2, o espaço, um D2. Aí, ó. Funcionou normalmente. E se eu puxar isso aqui para baixo, ele vai fazer em todos iguais. Então, gente, é uma fórmula importante, é uma fórmula muito usada, muito mesmo. Eu uso muito ela direto, quase que diariamente. Só que ela demanda um pouco de atenção. Então, revejam essa aula, revejam pelo menos essa parte do concatenar e tentem fazer do zero vocês. Façam com 4 colunas, por exemplo. Ó. Coloquem mais sei lá, vou colocar aqui um código. Aqui, ó, nome, sobrenome 1, sobrenome 2. Coloca aqui um código. Faz esse código aparecer aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Olha lá, ó. Vou colocar assim, ó, código. 2 pontos, espaço, abre parênteses, ponto, vírgula. Aí eu vou pegar esse número, ponto, vírgula. Aí eu tenho que dar um espaço, claro. Ponto, vírgula. Aí. Aí antes do nome aqui eu vou dar um tracinho. Eu já vou dar o espaço aqui
antes do nome. Então vejam que tá um pouco complicado, mas ainda, olha aqui em cima aqui, ó, tá vendo? Ó? Código espaço A2, que é o código aqui que eu vou colocar. Deu espaço, setinha, espaço, nome, espaço, B2, espaço, setinha, espaço, sobrenome, espaço, C2, espaço, D2. Então, olha lá. Só que por que o código não apareceu? Porque eu não escrevi ainda. Então, o código funcionário é G5544. Olha lá. O que ele fez? Ele concatenou tudo isso aqui, mais algumas coisas que eu queria que ele escrevesse, que é o código, o nome, que para mim já é padrão. Então, se eu puxar, vou colocar aqui, ó. E lembrando, ó, independente do tamanho do código, ele vai fazer, tá? Olha lá, eu fiz os códigos diferentes. Olha o que acontece. Tá vendo? Code, espaço, aí vem os códigos, o nome, sobrenome. Então, gente, isso é importante entender. Então, essas fórmulas já começam a que dificultar, elas começam a ficar um pouco mais trabalhadas, tá? Então, tem que ter. A primeira coisa que vocês têm que ter na cabeça é o seguinte: chamar a célula, ela tem que ficar colorida, chamar ela, né? E colocar, não é, as aspas, colocar os pontos e vírgula. Tentem copiar isso aqui aí no teu Excel. Faz igualzinho que vocês vão ver que vai dar certo, tá? Eu deixei um espaço aqui no E aqui, ó. Não precisa, tá? Pode ser junto, ok? Olha lá. Mas tentem fazer exatamente igual a ela. Coloque na mesma posição aqui, faça essa planilha. Vocês vão ver que vai dar certo. Aí estudem a planilha, tem que entender. Modifiquem, coloca um ponto vírgula aqui, ó, abre mais um espacinho e coloca mais alguma coisa. Ah, olha lá. Ah, eu não pus espaço, eu poderia colocar espaço. Ó. Olha o tanto de espaço que eu estou colocando. E tá dando. Então, brinque com a forma. É importante. Tá? E agora a gente vai para duas últimas fórmulas, que é a maiúscula e a minúscula, né? Eu coloquei ao contrário aqui, mas não tem problema, tá? Essas duas fórmulas é o seguinte, ó. Vou colocar aqui uma palavra. Vou colocar aqui banco, bancário, portaria, corredor, fala, casa, comprar, devolver. O que é maiúsculo e minúsculo? Ok. Ó, gente, eu tô só fazendo aqui, ó. Tá? Vejam só que eu tô montando uma planilhinha aqui, usando lá o que a gente aprendeu no Excel básico, tá? Aí, ó. Então, a gente vai usar as formas de maiúsculo aqui e de minúsculo aqui. O que é isso? Esse texto aqui, ó, banco, bancário, ele não tá tudo minúsculo? Vou falar que só a primeira aqui, ó, não tem problema, tá? Olha aqui, não tá? Tá. Eu posso usar essa fórmula igual a maiúscula, ó, igual a maiúscula, que ela aqui, ó. O que ela faz? Vamos entender o que ela faz. Converte a cadeia de texto, ou seja, uma célula, em maiúsculo. Então eu abro parênteses, o que ele me pede? Ele me pede o texto. Qual o texto que é? Esse, ó. Fecho parênteses. Olha o que ele faz. Independente se alguma delas tivesse em maiúscula, tá vendo? Ele transforma tudo em maiúsculo. Ok? Às vezes a gente puxa planilhas ou pega que é assim, ó. Banco, portaria. Olha lá. É maiúsculo, minúsculo, maiúsculo, é feio. Então você quer transformar tudo em maiúsculo, você pode fazer isso. E aqui, ó, a minúscula ela faz a mesma coisa, né? Só que ela converte todas as letras em minúsculo. Tá vendo? Então existe, né, essas duas possibilidades. Então, às vezes você pega planilhas assim, ó, você quer transformar tudo em maiúsculo, tudo em minúsculo, né? Então existem essas duas formas. A gente não usa muito, claro, né? Não é uma fórmula que se usa
financeiramente, que é mais estético, né? Que não muda em relação à forma, mas existe, olha lá. Aí eu posso trocar tudo a maiúsculo e deletar isso aqui, mas copiando, claro, né? Que eu vou mostrar mais pra frente. Então, olha lá. Acabei de transformar tudo que é minúsculo em maiúsculo. Independente, se tiver maiúsculo e já minúsculo, ele não transforma ao contrário. Era maiúsculo e mantém, era minúsculo e transforma em maiúsculo. E o acento vai junto, tá? Eu esqueci aqui, mas o acento vai junto. Ok, gente? Então vou finalizar essa aula. Dessa aula, eu acho que essas duas fórmulas aqui, ó, em laranja, precisam ficar bem, não é? Fixada na cabeça. Precisa aprender bem elas, que é o aleatório enter, que é o concatenar. Vocês viram que essas duas aqui eu nem dei muito exemplo, mas essas duas eu dei um exemplo maior. Por quê? Porque elas começam a entrar na parte de fórmulas mais elaboradas, principalmente a concatenar. Ok? Então revejam essa aula, façam os estudos, façam exercícios, procurem aplicar, procurem planilhas que aplicam ela no teu trabalho, no teu ambiente de serviço. Ok? E bons estudos e até a próxima aula.